Olá, bom dia! Sextamos! Estúdio Câmara no ar, aqui pela TV Câmara Campinas. Que bom saber que você está aí com a gente do outro lado, né? Sexta-feira, 1º de agosto. Vamos embora! Vamos falar sobre algo que está acontecendo com a maioria das famílias neste momento. É o fim das férias escolares e a retomada da rotina. E aí eu pergunto, né, como é que a gente lida com esse período de transição que muitas vezes exige mais do que apenas voltar a acordar cedo. Nós já estamos aqui com as nossas entrevistadas no estúdio e a gente também quer conversar com você aí de casa. Como é que está sendo esse retorno à volta às aulas? Como é que foi essa semana? Tá fechando a semana, sexta-feira. Já conseguiu se adaptar? Manda sua mensagem para a gente, conversa conosco através do nosso WhatsApp. Tá lá, ó, 19 97829 3776. Manda sua mensagem, a gente vai conversar com você. Manda seu depoimento. Perdeu a hora, algum momento, algum dia da semana? Conta aí que a gente quer saber, viu? E agora vamos dar uma olhadinha no que é destaque nos jornais aqui do estado de São Paulo. Folha. Representantes de 25 países pressionam o governo Lula para tirar COP30 de Belém. Há 100 dias da Conferência da ONU, negociadores sugerem em carta sede em outra cidade, sugerem em carta, desculpa, sede em outra cidade por conta de logística hoteleira. A organização diz que o evento não mudará. Estadão, Lula reforça apoio ao STF em jantar no plenário da Alvorada com 6 dos 11 ministros. Compareceram ao encontro os integrantes do tribunal que têm contato mais estreito com o presidente. Ministros reafirmaram que a atuação da corte não mudará, apesar das pressões de Trump. Correio Popular. Prefeitura de Campinas abre chamamento público para 2 novos serviços de acolhimento institucional. O objetivo é abrir mais 40 vagas para abrigar pessoas idosas e outras 20 para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e afastadas do convívio familiar por decisão judicial. E a previsão do tempo para hoje, hein? Como é que fica? E a previsão do tempo para o final de semana? Sexta-feira começou com temperaturas amenas, porém, né, melhores do que nós tivemos durante toda essa semana. O céu segue com algumas nuvens, não há previsão de chuva nem para hoje e nem para o fim de semana, mas nós temos aqui a previsão da temperatura, então mínima para hoje 10, máxima 24, para sábado mínima 11, máxima 27 e para domingo mínima 11, máxima 26. Que bom que agosto começou aí com uma temperatura mais agradável, porque o fim do mês de julho foi de doer, hein? Vamos embora, gente? Vamos lá, então. Agosto começa com um desafio muito comum entre pais, alunos e educadores, né? Como retomar a rotina após as férias escolares, estabelecer horários, reduzir telas, lidar com a ansiedade infantil e também reorganizar a dinâmica da casa são alguns dos tópicos que a gente vai discutir aqui hoje. No primeiro bloco, nós temos 2 entrevistadas, nossas convidadas, que entendem sobre o universo infantil e também o impacto da rotina no emocional e também no bem-estar aí das crianças e dos pais. É isso mesmo, dos pais, porque os pais passam por um momento de estresse aí, tanto no início das férias quanto no fim das férias. Então, nós vamos receber a psicóloga clínica com abordagem analítica, Josiane Esteves. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante de adaptação de rotina, especialmente para as crianças e para os adultos que fazem parte também desse universo, dessa rotina que é desafiadora do início ao fim e que traz também alguns sentimentos que a gente vai falar aqui, ansiedades, retornos, resistências. É isso mesmo, gente. Resistência, ansiedade, retorno e aquele desespero, porque chega um momento que você não sabe o que fazer. E para se juntar conosco nesse time do primeiro bloco, nós convidamos a psicopedagoga, a Daniela Navarro. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua Obrigada. participação. Muito obrigada, Rúbia. Acho que esse tema é um tema que precisa ser abordado agora, nesse novo início de semestre, onde a gente precisa dar uma retomada não só na rotina, como também nas questões escolares,
mas os pais precisam se engajar muito nesse movimento, porque é um tempo muito corrido no sistema escolar e nós precisamos também entender o que está acontecendo com a criança e com a escola nesse processo para dar suporte e apoio tanto para as crianças como leveza para os pais, porque senão fica muito tenso e pesado o segundo semestre. Exatamente. A gente está no segundo semestre, que muito bem falou você, Dani, porque assim, já estamos com algo que já estamos meio cansados. Após as férias, poxa, a vida tem mais meio ano. Tem mais meio ano. O mês virou, gente, mais meio ano? Não, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só 4 meses. E aí vem tudo à tona, né? O que você está fazendo, o que você trouxe até agora e como é que está a sua família? Porque as crianças, na volta às aulas, elas vão refletir o quê? Como está a família. Então, vamos lá, retorno às aulas, ritmo da casa também vira, né? Às vezes vira aos avessos, os pais precisam reorganizar horários, retomar a correria do trânsito, da lancheira, do uniforme, das tarefas. E o desafio, gente, é conciliar tudo isso com o trabalho, com a casa e ainda tentar manter o equilíbrio emocional. E aí eu pergunto, como é que a gente torna essa volta menos estressante? O que muda no dia a dia dos pais? E como as crianças reagem ao retorno da rotina? Então a gente começa com você, Josiane. Quando a gente fala em fim de férias, parece que é algo simples, né? Mas por que essa transição ela pode ser tão desafiadora emocionalmente, tanto para as crianças quanto para os adultos? Como é que o fim das férias pode afetar o nosso emocional? Bom, quando a gente inicia as férias, a gente tem aquela expectativa, aquela idealização que a gente vai viver dias de felicidade, dias bons, e nós saímos da rotina nesse período. Tanto na rotina do sono, tem o lazer participando, tem o convívio familiar, que é mais intenso e mais gostoso. E quando tudo isso termina, tem uma ruptura brusca, abruptamente isso acontece, então nós temos ali ter a tendência da resistência. E para retomar a esse processo, eu preciso retomar aquela ideia de que eu vou ter mais responsabilidades, que as minhas demandas voltam, eu preciso ter ideia da gestão de tempo, de como fica, então a estipulação de uma rotina é uma das coisas primordiais. Para eu ter ideia de como eu volto, para trazer uma ideia, um senso de previsibilidade do que eu posso esperar, de como vai ser com os filhos, de como vai ser com a dinâmica familiar e escolar, tudo isso vai se entrelaçando. E isso gera alguns pontos de resistência em um primeiro momento, porque tudo que é bom acaba rapidamente, né? Por mais que sejam 30 dias, 20 dias ali, acaba e eu preciso retomar. E para essa retomada é necessário ter uma organização. E essa organização depende dos pais. E os filhos, eles são reflexo dos pais, né? E como que acontece isso no retorno às aulas, Dani? É o reflexo, o que os filhos trazem, né, de casa, isso significa muito nesse retorno? Sim, significa muito, porque no segundo semestre a escola tem um ritmo mais intenso, porque nós temos uma quantidade de aula menores Uhum. e nós temos também uma quantidade de conteúdo maior. E as crianças sabem disso. Porque no primeiro semestre a gente está conhecendo as crianças, como elas funcionam, o ritmo da sala, o ritmo da equipe de que trabalha junto. Então, no segundo semestre, o que você realmente espera da escola é que ela pegue velocidade, que ela pegue o engajamento com a formação, com o conteúdo, e que essas crianças fiquem mais preparadas para o próximo ano. Então, sendo assim, há um peso maior e num curto prazo de tempo. Então é muito importante que as famílias primeiro se conscientizem que sim, é um segundo semestre que a gente vai precisar de um tempo para se adaptar, um tempo mais curto, mas um tempo com encarando essa responsabilidade com leveza e com constância. Porque essa é uma palavra difícil para nós como família. A gente começa um regime, a gente começa uma vida saudável, uma lancheira ótima, e no fim do ano a gente está comendo aí qualquer coisa pronta e rápida, por conta das rotinas que vão se encavalando. Então é importante que a gente comece a modelar esse movimento da lancheira, da comida saudável, de ter uma qualidade de sono, né? Voltar à escola
E fazer exercício tudo junto e misturado não é como fazer exercício quando você está de férias. Então, as crianças costumam ficar mais cansadas, mais mal-humoradas, mais irritadas. E isso pesa sobre os pais, porque os pais perguntam: o que eu estou fazendo de errado? Como assim? A gente teve momentos gostosos, a gente só descansou. E não está funcionando uma rotina tranquila, eles estão irritados, eles estão cansados. Isso é esperado na primeira, segunda semana desse segundo semestre. E os pais precisam entender que não é com eles, mas é o nosso próprio funcionamento e corpo e a própria dinâmica que traz essa ansiedade também, né? Nossa, quando você fala assim, Daniela, os filhos, né, eles voltam irritados, até por conta desse retorno aí que você explicou pra gente. Os pais estão meio desnorteados, porque eles precisam ajustar uma rotina. Como é que fica a saúde mental, Josiane? Saúde mental tem alguns sinais que a gente pode compreender. Uhum. Primeira coisa para os adultos, a resistência. É o que a gente chama de síndrome pós-férias. Geralmente a gente viaja, aproveita. O nosso cérebro, ele demanda aquela oxigenação, que é muito boa, né? As pausas são necessárias, Uhum. mas também tem aquele momento de que eu preciso voltar para minha rotina. Exato. Então, como é que fica a minha saúde mental? Alguns sintomas que podem aparecer: a irritabilidade de como vai ser a adaptação dessa rotina, o que vem por aí, né, o que vem à frente, um desejo de eu vou dar conta, como é que vai ser, a minha gestão de tempo, o que eu tenho para fazer, eu tenho outros gerenciamentos, porque a dinâmica da vida, ela não fica somente na minha vida pessoal, Uhum. ela é dividida para a esfera acadêmica e profissional, para o meu autocuidado, para os afazeres da casa, para a vida social, para convívio familiar, para o trabalho em si. Então, são muitas coisas para equilibrar. E a tendência, assim, o que a gente precisa trazer de dados de realidade, é que às vezes Uhum. as coisas mais saem do controle do que permanecem. Sim. Então, essa resistência, ela aparece mesmo com aquela tendência e questionamento: será que eu vou dar conta de tudo? Uhum. E para cada pico de estresse que a gente tem que entender que a gente tem que ter um pico para descanso. Então, assim, o desafio maior é buscar esse equilíbrio. E entender também que a saúde mental dos adultos representa muito o que a criança vai reproduzindo no ambiente. E o Perfeito. ambiente, ele é muito favorecedor para que as coisas aconteçam bem, para que a adaptação da rotina continue, embora tenha essa resistência geralmente nas 2 primeiras semanas. Muito bem, né, nós estamos falando aqui desse retorno, né, às aulas e tem sim o estresse, né, em casa, da família e dos alunos, né, das crianças. Agora como é que a gente faz para isso ter uma conexão, a gente conseguir organizar e seguir aí esse restinho de ano, né, que nós estamos já no mês de agosto. Agora, quais os erros, Daniela, mais comuns que as famílias cometem ao tentar retomar essa rotina escolar? Porque, às vezes, os pais, sem perceber, a gente viu na internet alguns memes, né? Tipo assim, do pai, uau, voltando às aulas, pega a criança, joga na escola, né? Vamos lá, tô descansado. E aí, assim, olhando por essa ótica, na sua visão da psicopedagogia, quais os erros mais comuns que os pais, as famílias, né, vamos colocar assim, os responsáveis cometem nesse momento da volta às aulas? Então, Rubia, uma coisa que a gente como pais faz muito, e eu vejo muitas famílias repetindo, é que no primeiro dia de aula a gente já vem com toda a rotina e a bagagem que vai ser do semestre todo. Uhum. Então, no primeiro dia de aula já começa as rotinas, o inglês, o esporte, todos esses movimentos que nós paramos nas férias, a gente não volta gradativamente. Uhum. Então, geralmente, as famílias voltam de uma forma encavalada, com todos os processos juntos. E isso é uma demanda alta para quem estava num ritmo muito menor, né? E para quem não estava mais acostumado com as rotinas de horário, de sono, de qualidade de tempo, até para se alimentar. Uhum. Então, assim, com muitas coisas extras, porque é um cineminha que a gente pega, é um filme mais tarde, mas isso vai mudando a rotina da criança, né? Então, nesse movimento, a gente comete esse erro de voltar com tudo junto
e dizer, ah, agora teremos um pouco de paz e Uhum. podemos trabalhar de fato e se engajar aqui. Uma outra questão é que a gente coloca um pouco de uma expectativa muito alta também nessas primeiras semanas, dizendo para a criança: agora é o segundo semestre, agora é muito importante que você dê tudo, porque você precisa recuperar a nota. Então, ela já tem uma bagagem, né, ali de preocupação e também uma bagagem não só de preocupação, como de tensão, porque se ela é uma criança que está ali preocupada com o rendimento ou se cobra muito, isso tem uma tendência aí de aumentar nesse segundo semestre. E um outro erro também muito comum é a falta de comunicação muito aberta com as Uhum. crianças. Então, assim, a gente entende e a gente fica falando todo o tempo. Agora vai ser diferente, vai ter uma nova rotina, você tem que ser responsável, e a gente começa a ter uma tendência de ser modelo vitrola, né? Uhum. E a gente fica como se fosse um rádio de fundo na cabeça da criança, repetindo tudo que ela vai viver. Olha, logo vem as provas, logo vem isso, logo vem, né, chega até o Natal. Então, a criança, ela fica com uma expectativa e um foco de olhar para frente e pensar, realmente eu não vou conseguir, é muita coisa, eu não vou dar conta. Só que a família, às vezes, ela não explica, olha, o nosso primeiro objetivo essa semana é a gente começar bem. É a gente se alinhar, ver o que vai dar certo, olhar os nossos horários, ver o que a gente vai ter que alterar e mudar. Uma outra questão que acontece é o frio. Agora, em julho e agosto, a gente tem meses com frio, com ventania, e as crianças têm a tendência de ficarem mais dorminhocas, como nós também. Então, a gente vai precisar ter uma série de paciência, um pouquinho de paciência nesse processo e alertar as nossas crianças de que isso é normal, de que a gente vai caminhar junto e mostrar para elas semana a semana qual é o desafio, ao invés de desenrolar todos os desafios juntos e falar tudo na mesma hora, porque isso vai gerar na criança uma ansiedade que não é necessária. Exatamente, né, você falando, eu fui imaginando. Imagina nós, adultos, né, temos aí o planejamento de pós-férias, tudo de uma vez, isso inserido na nossa cabeça. Óbvio, ansiedade. E aí a gente precisa também prestar atenção para não colocar isso tudo de uma vez também para as crianças, que a gente está gerando uma ansiedade na criança e essa ansiedade vai gerar um reflexo lá dentro da sala de aula, com os amigos, com os professores e também dentro de casa. Agora, Josiane, essa ansiedade, esse planejamento exacerbado que a gente faz, tem a tendência de fazer, né, com as crianças quando, ou adolescentes, enfim, quando voltam às aulas. Isso representa o quê quando a gente olha para os pais, né? O que eles querem mostrar, o que eles querem colocar, fazendo esse planejamento muito dinâmico e muito pesado para a criança. Uhum. O adulto, ele vem seguindo em um modelo que a gente até considera ser mais alienado de rotina na Uhum, nossa uhum. sociedade. Então, por muitas vezes, inconscientemente, não percebe. Isso. E acha que a criança vai ter o mesmo ritmo, que cada faixa etária ali vai ter um ritmo a seguir. E não é assim que funciona. Um bebê tem uma rotina, para pais que Uhum. têm bebês tem uma rotina personalizada e singular, a criança tem outro, o adolescente tem outro, o adulto tem outro, o idoso também. E nesse contexto, a gente precisa entender qual a necessidade de cada um para personalizar. Eu costumo dizer muito no contexto clínico que a rotina ela não é para ser diretiva, e sim norteadora. É Uhum. importante a gente ter ideia de que, se a gente estipular uma rotina ali do início ao fim, aquele quadro visual, ele pode dar um direcionamento, mas não seguir criteriosamente, porque alguma coisa vai falhar. Vai ter um furo na rotina e isso pode gerar frustração. E o fator gerador de frustração, ele vai gerar ansiedade por não ter Sim. conseguido fazer. Então, ela é para nortear. E o que acontece, quando os pais passam para os filhos nessa lógica mais alienadora? As crianças não têm o repertório emocional que os adultos têm, né? Até nós não conseguimos dar conta e equilibrar todos os pratinhos. Às vezes os pratinhos caem, né? Exato. Desequilibram e com frequência.
Então, nesse modelo, assim como a Dani falou para gente, é importante ter um diálogo aberto, entender a necessidade, compreender como é que eu posso fazer essa rotina, para que tenha ali uma sinergia entre as rotinas, entre a dinâmica familiar, entre a dinâmica escolar, para que todos possam ter ali um equilíbrio, né? A busca dessa homeostase, desse equilíbrio para que tudo Uhum. fique bem e para que isso também afete positivamente, né? Tenha um impacto positivo na saúde mental. Muito bem. Quando você fala em equilíbrio, aí a gente já volta para casa e vê as crianças, né, voltando às escolas, voltando aos estudos, e aí essa pressão, então, de segundo semestre, que a Dani explicou pra gente, os pais tentando fazer esse planejamento exacerbadíssimo com todas as funções e competências juntas de uma vez para essa criança. E aí me lembra de desmotivação. Por quê? Porque se eu vejo tudo isso e penso: "Eu não vou conseguir", Uhum. aí eu posso pensar: "Então eu não vou nem tentar, porque eu não consigo dar conta disso". Vamos lá, nossa psicopedagoga, desmotivação. Você tem visto isso? Como que a gente aprende a lidar com essa desmotivação que, diante de todo o cenário que nós traçamos aqui, a gente é natural que a criança caia em desmotivação, porque é muita coisa, e aí a criança vai falar: "Poxa vida, eu não vou dar conta disso, então eu não vou querer, eu vou ficar aqui dormindo mais gostosinho, né, tá friozinho, vou dormir". Então acaba desmotivando. E Sim. essa desmotivação ela se apresenta como em sala de aula, como na escola? Então, nós temos visto, não só na clínica como na escola, um repertório grande de crianças e adolescentes que apresentam dor de cabeça, sono, dor de estômago, Uhum. incômodo, crises de ansiedade, e isso se deve porque a escola já passa por um período nesse movimento que nós vivemos, da nossa cultura. A gente tem todos os processos hoje são muito imediatistas, né, desde a tecnologia até o fast food, então isso é um processo que a gente tem ficado cada vez mais acelerado. Sim. E o ritmo escolar, ele mudou muito pouco, né. Se a gente pensar no telefone há 10 anos, né, a gente tem uma mudança de tecnologia gigantesca numa câmera de fotografia, Uhum. mas a escola, se você pensar, ela teve uma evolução bem Verdade. mais lentificada. Uhum. Então isso também interfere na motivação. Por quê? Porque as crianças têm todas essas demandas, e aí ela chega num ambiente em que aprender é lento, é demorado, exige esforço e constância e disciplina. Uhum. Então faz com que ela se ache inapta e incapaz muitas vezes. Uhum. E muitas vezes ela acaba indo para um processo de ajuda na psicopedagoga, porque ela não consegue, ou pela motricidade, ou pelo ritmo, ou pela velocidade, ou pela dificuldade de aprender aquilo da forma que está sendo apresentada. Então, a gente tem uma desmotivação bem clara e constante, e isso tem um movimento maior aí na adolescência, porque é o lugar onde o adolescente está fazendo questionamentos, está tendo ali experiências, e esse movimento torna essa desmotivação mais clara, por quê? Porque a cabeça desse adolescente, o corpo desse adolescente, o emocional desse adolescente está num outro momento e numa outra busca de curiosidade, e a escola vem com todo esse processo junto com os pais de tem que fazer, vamos lá, você dá conta, um pouco mais, vamos fazer isso, tem que estudar, menino, você tem que aprender isso, você tem que trabalhar, isso daí vai ser importante para o seu mercado de trabalho. Então essa desmotivação é muito clara, principalmente porque hoje a gente vê que tem profissionais no mercado que não seguiram essa carreira linear que existia anteriormente. Uhum. Então, essas crianças e esses adolescentes têm se questionado, mas vale a pena passar por todo esse processo cansativo, de escrita, de decorar coisas que eu não vou usar, de aprender coisas que são tão difíceis para calcular, sendo que eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar com fotografia, eu vou trabalhar em outro projeto dinâmicos. Então, vem a desmotivação.
E é importante a gente mostrar para essa criança e para esse adolescente que sim, em alguns momentos a gente vai passar por fases da nossa vida e travessias que para a gente chegar onde a gente deseja, a gente precisa atravessar o rio, né? E Verdade. com, às vezes, correnteza. Então a gente precisa se preparar para passar por essa fase e aproveitar o melhor dela na aprendizagem, porque vão ter recursos ali que você vai se lembrar futuramente. No mundo social, você vai fazer amizades ali importantes, vínculos, e você também vai desenvolver não só o processo de autoridade, como de hierarquia, em projetos. E você vai aprender a trabalhar junto, em equipe. E isso é algo que precisa ser lembrado e motivado, porque nós não trabalhamos sozinhos. E a escola tem esse papel também motivador, esse papel de incluir, de adaptar, de engajar pessoas com perfis diferentes, crianças e famílias com rotinas, com regras diferentes, em projetos que a gente vai fazer algo juntos. E isso é muito relevante na vida da criança, do adolescente e na vida do adulto. Muito bem. Existem essas estratégias para essa estruturação acontecer. E isso, como você disse, Josiane, traz frustração, traz ansiedade, traz riscos, traz preocupações. E a família precisa ter esse engajamento para saber o que a minha criança precisa agora. Eu preciso envolver mais os amigos, trazer um amigo em casa para dar essa tranquilidade. Não, eu preciso trabalhar um pouco esse sono, a importância desse sono. Ai, não, eu preciso trabalhar com meu filho nesse semestre, a questão de pequenas tarefas todos os dias. Cada família vai olhar para si e para o seu filho e dar essa oportunidade de priorizar, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Agora, Josiane, a fala da Daniela, espetacular. Como que as famílias vão conseguir fazer essa organização, essa priorização e ter esse olhar? O que a gente tem que fazer dentro de casa, né? Porque se a gente parar para pensar, a vida é uma correria. Aí você vive no automático. Os adolescentes e as crianças vão para a escola, você fica, entre aspas, tranquilo. Quando voltam, muitas vezes, vão para uma atividade extracurricular. À noite, encontram os pais, vão jantar, fazer lá o dever, e cada um para o seu quarto, né? Cada um no seu cantinho, como se dizem, e aí esperar para amanhã iniciar tudo de novo. Qual a estratégia que os pais precisam ter e qual é o olhar? Quais os pontos que eles devem analisar para poder fazer tudo funcionar da forma com que muito bem colocou a Daniela? Ainda assim, Rúbia, é importante a gente trazer a ideia da pessoalidade, que não acontece mais nos lares, né? As famílias não se conectam mais em razão do tempo que é muito corrido, mas esse esforço ele ainda é necessário. Seja ali na hora do jantar, na hora do almoço, para que possam ali conversar e compreender o que está acontecendo com cada um, para ter esse planejamento estratégico de como vai ser a rotina, de pensar nos gostos de cada um, que cada um gosta, seja no campo do lazer, no campo da alimentação, para que os horários sejam ali também sinérgicos. E o ponto é como é que essas crianças podem colaborar de uma maneira educativa, né? Trazer as crianças para perto, o adolescente para perto, para que todos possam contribuir, seja nas atividades da casa, para que esse processo ele seja diluído, porque nós sabemos que cada um tem ali uma rotina muito apertada, mas também trazer a quebra da rigidez, porque é a rigidez que vai trazer o campo da frustração, da ansiedade, da irritabilidade, da não adaptação, de uma maneira que seja mais flexível e com mais diálogo. Isso é importante para a gente estruturar. Porque quando eu tenho uma rotina estipulada, é estipulação e não a rigidez. Essa rotina, ela me traz ali uma ideia do quanto tempo eu gasto com cada coisa, o que eu preciso comprar, o que dá para otimizar, o que eu consigo ter de tempo de lazer, como é que eu planejo as minhas férias e inserir
crianças e adultos, isso faz muito sentido. Sim. Isso é legal para a saúde mental de cada um, é um aspecto protetor para a ansiedade, porque senão vira um conflito ali e ninguém sai do lugar, que é o que a gente traz quando tudo está muito bagunçado, a presença do comportamento paralisante. Sabe quando a gente tem muitas telas abertas no computador, um Sim, exemplo, ele e aí dá a trava. tela azul e trava? Isso é o que a gente chama de comportamento E paralisante. a gente também trava, não é? Sim, todos Sim, nós. meus adolescentes Uhum. falam que a gente buga. Uhum. A linguagem. De vez em quando eu dou uma A linguagem bugada deles mesmo. é buguei. Sim. Aham, exato. Então, isso é muito fácil de acontecer se a gente não tem uma estipulação, um norteamento, na verdade. Uhum, muito E bem. abrir o guarda-chuva na hora que ele precisa ser aberto. A gente também não precisa ficar com uma base de um comportamento antecipatório a todo tempo, viver o Uhum. presente, o que eu tenho para fazer nesse dia, seja com a minha listinha de checklist ali. Cada um vai ter uma maneira melhor, né, de seguir o seu planejamento. Seja na escola, né, que eles já vêm com o quadro das atividades Verdade. extracurriculares, mas tudo tem o seu tempo também. Senão, vai sobrecarregar os pais e sobrecarregam as crianças também. Nossa, gente, eu tô aqui pensando, é muito boa a fala de vocês, e a Dani, quando ela disse sobre esse planejamento bombástico, né, que nós pais jogamos para os filhos, apresentamos para eles na volta, no retorno aí nesse segundo semestre. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Eu acho que você virou a chavinha de muitos pais aí que estão nos assistindo e que vão assistir depois do nosso programa, que fica, esse conteúdo fica no YouTube da TV Câmara Campinas. É muito interessante a gente parar para analisar o que a gente tem passado, né, para os nossos filhos, porque a ideia do programa aqui hoje é falar sobre o retorno às aulas, tanto para as crianças e adolescentes quanto para os pais. Sim. Mas aí a gente vê um comportamento que a Dani passou para a gente aqui, que acende um alerta, né? Porque os filhos são o nosso reflexo, nós somos espelho para os nossos filhos. Então, o que a gente está fazendo, né? O que nós estamos sendo, o que nós estamos mostrando e como tem sido o comportamento desses filhos lá fora, principalmente agora na volta às aulas. Mas quando a gente fala de casa, de retorno, tem aquela questão do equilíbrio que os pais precisam ter, né, para poder reordenar toda essa rotina. E quando esse equilíbrio nos falta? Como que a gente faz, Daniela? Você pode traçar aí um ponto de equilíbrio? Como seria um ponto de equilíbrio dentro de uma casa onde aconteceram as férias, mas os pais precisaram trabalhar? Essas crianças ou adolescentes acabaram criando uma expectativa, mas acabaram se frustrando porque as férias. Bom, gente, vamos falar a verdade. A criança, quando está de férias, ela imagina férias. Férias é o que para você? É passeio, é viagem, é isso e aquilo. Mas os pais estão trabalhando, precisam continuar. E as férias não coincidiu. Então, o que acontece? Vão ficar em casa, vão ficar frustrados. Os pais também se frustram, se culpam e as aulas têm o seu retorno. Como que a gente faz? Como os pais conseguem diminuir essa culpa de não ter sido, não ter entendido e não ter conseguido fazer as férias de acordo com a expectativa do filho, e agora o filho volta às aulas de uma maneira assim: "Poxa vida, acabou as férias, você não ficou comigo". O pai, além da culpa, tem que se organizar e se readaptar à nova rotina. É um pouco pesado, não é, se a gente parar para analisar assim nessa linha que eu tracei aqui? A gente pode pensar de várias formas, Rúbia, mas Uhum. eu costumo dizer, para nós, enquanto família, que nunca é muito fácil a gente lidar com desafios que nos frustram, Sim, mas, eles também nos fazem crescer, né. ótimo. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente pode ter para dizer: "Olha, existe sim
o que a gente sonha, o que a gente deseja, o que a gente quer realizar, né? Porque nós também temos hoje uma visibilidade da internet que faz com que as crianças e pais elas criam grandes expectativas. E eu falo por mim mesma, se eu olhar o meu Insta lá, eu vou ver várias pessoas viajando, várias pessoas viajando fora do Brasil, fazendo compras, passeando, e nem sempre essa é a minha meta e o meu momento, Sim, né? momento. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto família é lembrar que a nossa primeira equipe é a nossa família, Uau! né? E a nossa primeira equipe, ela nasce dentro de casa, e como a Josiane falou, essa questão de conversar, de dialogar, de entender o momento que a nossa família vive, a gente precisa trazer esse assentimento para a criança, no sentido assim, vamos entender e compreender qual é o momento que a gente está. Olha, a Mames e o Paps estão pagando o carro para a gente ter uma rotina melhor, ou a nossa família está cuidando da vovó que está doente. A gente precisa transformar isso em algo que a criança e o adolescente entendam que ele faz parte de uma equipe que está num projeto e que esse projeto é importante para decolar. Então, isso é algo que às vezes nós adultos vamos fazendo. Eu vou cuidar disso, a mãe está no hospital, não, eu tenho que trabalhar muito esse mês, eu tenho que fazer tal coisa, né? Eu tenho que resolver essa questão financeira, só que nós não trazemos essas questões para as crianças também fazerem parte desse projeto. Hoje isso acontece muito, né? A criança levanta e ela vai fazendo essas etapas, como a Josiane colocou, e a gente vai automatizando as etapas. Então, vai para a escola, aí vai comer, vai almoçar, vai fazer tal coisa, depois tem outro movimento extracurricular, aí tem que fazer a lição, aí volta para casa e quando volta já está todo mundo cansado. Porém, a gente precisa colocar, integrar esses momentos da nossa equipe para a gente poder se engajar num projeto único. Então, eu costumo dizer, não marquem muitas coisas no primeiro fim de semana, não marquem muitos eventos sociais, porque você já está cansado de uma semana que você não está acostumado. Aí você tem evento sábado, domingo, para começar tudo de novo. Então, tentem ir com mais calma nesse processo. Tragam essa criança para que ela também tenha esse assentimento de entender, compreender e poder colocar o que ela pensa. Até dizer, eu não quero cuidar da vovó agora, eu queria viajar. Olha, eu também. E como a gente vai fazer? Será que a gente não pode pensar num fim de semana da família? Não deu para viajar agora. Qual é a sua ideia? Será que a gente não pode pegar um cinema junto no fim dessas férias? Ou fazer uma comida juntos aqui para nós podermos comemorar esse tempo que a gente está tendo dessa forma, porque esse é o nosso tempo agora. Mas vão vir outros momentos gostosos, outras decisões em família que a gente vai fazer juntos e planejar. E quando você traz isso para a criança e para o adolescente, claro que ele sempre fica um pouco marrento e diz, mas não é assim que eu queria, foi muito chato, você não ficou em casa, né? Mas você também traz para ela não só a responsabilidade, mas como também a visão de que ela precisa entender que a vida tem movimentos que independem só da nossa vontade. E isso é importante. Mas ela é pequena, como eu vou passar isso? Desde pequeno a gente vai passar esse movimento de responsabilidade, né? Então, uma criança chegou para mim esses tempos na clínica e falou assim, não, eu não arrumo a minha cama. Então você ajuda com outra coisa. Não, eu não ajudo porque não dá tempo. E aí eu falei assim, como assim não dá tempo? Eu tenho muita coisa para fazer. E aí eu falei assim, mas você tem uma equipe na sua casa e você tem que ajudar a sua equipe. E aí ela respondeu assim, minha equipe é a minha mãe. A equipe da nossa família é a minha mãe. E aí eu olhei para ela e falei assim, puxa, e ela está carregando sozinha tudo isso? Não deve estar sendo fácil. E aí a criança me respondeu, nossa, eu nunca pensei assim, que era uma equipe. Então, a gente trazer esse movimento para a criança é muito importante desde cedo.
Uau! E aí, você em casa, como é que tá a sua equipe, né? Que legal você, trazer para uma equipe mesmo, né, Uhum. então cada um tem aí o seu valor, o seu peso, né, a sua contribuição, isso é gostoso. Essa visão que você trouxe pra gente agora é magnífica, eu acho que muita gente aí vai levar para a vida, porque a sua família é a sua equipe. Agora, a culpa de não conseguir ter dado conta, né, dos afazeres, da equipe no momento das férias. Como que o pai e a mãe vai lidar com essa frustração nas próximas férias? A gente já seguiu aqui os conselhos da Daniela, a gente já sabe que a gente tem uma equipe, e aí vamos trazer a equipe, ó, cada um tem o seu papel na equipe. Mas, para as férias que terminaram agora, né, as crianças, os adolescentes foram para a escola, os pais estão tentando retomar a rotina, mas aí fica aquela culpa, aquele Uhum. sentimento, assim, que incomoda um pouquinho, porque você não conseguiu, cumprir com a expectativa da sua criança, e também porque você está meio desequilibrado, que tem que fazer a rotina voltar a dar certo. Como é que a gente lida com essa culpa, nesse momento agora? A culpa ela vai fazer parte. O adulto ele sente culpa por não dar conta o tempo todo das Hum. situações, vem aquele sentimento de impotência, que todos nós temos, e por quê? Porque a parentalidade ela é desafiadora. Então, nesse quesito, como é que eu olho para essa culpa? Eu preciso saber o que está me culpando, as origens e raízes dessa culpa, Uhum. para saber como é que eu posso melhorar e ressignificar. Isso tem um contexto mais analítico mesmo, né, da Sim, gente olhar sim. dos motivos. Tem coisas às vezes que vêm lá de trás do nosso passado, né, porque um Uhum. adulto tem muitos adultos que não sabem lidar com rotina, às vezes a gente vê muito isso no mercado de trabalho, né, e como é que eu lidei lá atrás. Por isso que quando a Daniela traz a ideia de uma rotina bem estipulada para uma criança, sendo ouvida, sendo compreendida dentro da realidade, de a gente mostrar os recortes de realidade para um adulto e para uma criança, isso dilui essa culpa. E Uau! na linguagem da criança, saber como é a configuração dessa família, os limites que a gente tem emocionais, quais são as redes de apoio, trazer esses dados de realidade é muito importante para saber como é que eu ressignifico, quais são as estratégias para que essa engrenagem possa rodar mesmo na família. O que que eu coloco, né? Porque, de fato, o que a gente tem de tecnologia, alcances hoje, são apenas recortes. A rede social vai trazer um recorte daquilo que é legal, mas será que na profundidade foi legal? Tem tantos desafios ali por trás, né, nos bastidores das coisas acontecerem Uhum. lindamente. E a gente vive numa sociedade do eu tenho que. Eu tenho que viajar para fora do país toda hora, eu tenho que aproveitar as minhas férias 100% com lazer. E as férias, ela tem ali, um objetivo essencial que não é só para o lazer, mas é para uma Sim. construção e fortalecimento de vínculos familiares, de Uhum. fazer novas atividades, de ter o tempo de pausa para o descanso. A Daniela vai trazer com certeza com mais propriedade numa questão pedagógica, os objetivos das férias, que é para que a gente possa ter uma oxigenação e um É, melhor desempenho escolar depois, sim. Uhum. Vou né. falar sobre isso, mas Josiane, eu queria também fazer uma pergunta para você, porque o que eu tenho visto enquanto pais, né, é que nós, enquanto pais, nós passamos, né, nossa geração, eu vejo que nós temos esse compromisso, né, eu sempre discuto um pouco isso com meu esposo, Uhum. do entretenimento, Uhum. Sim, né. A sim. família, ela precisa deixar nosso filho feliz. Uhum. Isso. A nossa família precisa gerar momentos e movimentos, né, de alegria. Então a Uhum. gente está sempre planejando um acampamento, um Uhum. churrasco, um lazer, Uhum. uma estratégia de viagem diferente, mas, em alguns momentos eu vejo que é difícil para nós, enquanto família, pegarmos esse movimento do dia a dia, Hum. né, da constância, das chatices do dia a dia, Uhum. porque não é tão prazeroso Uhum. imediatamente, não é Uhum. tão rápido esse, e também não é o retorno, não é imediato, Uhum. nem o prazer. Uhum. E aí a gente vê que
nós, enquanto sociedade, a gente está muito preocupado, né, em ter esse prazer muito rápido, imediato, e eu tenho que ser feliz, e eu tenho que fazer com que o meu filho esteja feliz todo o tempo. Poxa, e eu tenho muita culpa quando eu não fiz tudo isso, né, que os amigos estão falando e tal. E eu vejo que isso acaba sendo um motivo muito preocupante para as famílias, né? Colocando muito peso em algo que é fantasioso e perigoso, porque aí as nossas crianças, elas entendem também que a gente, para ser uma família saudável, para ter essa interação, a gente precisa sempre estar fazendo só algo externo, gostoso e favorável. Exatamente. Muito Só que não boa é tão colocação. simples, Não né? é. Verdade. É a busca pela dopamina rápida, é aquele hormônio do prazer rapidamente, que é o que as redes sociais entregam, né? isso. Em vídeos curtos, em novidades o tempo todo. Uhum. E a nossa vida, ela é diferente. A nossa vida é uma linha reta, mediana. Os dias, eles são mais medianos. As alegrias, momentos de felicidade, eles são mais eventuais. E o estresse, ele acontece com mais frequência. Então, para cada pico de estresse, a gente tem que ter, sim, um pico de descanso e trazer de volta aquele contexto de normalidade, do convívio sem o celular, da família conversando, da família ali compreendendo outras fontes de prazer. Senão, o sentimento de culpa, ele vai ser inerente. Ele vai ser. E também porque, em contrapartida, a gente quer gerar mais, né, alegria, mais... eu quero levar o meu filho no museu, eu quero que ele tenha experiências que eu não tive, mas eu tenho pouco tempo de qualidade com ele, né? Então, olha que movimento de contrariedade, de controvérsia. E às vezes a criança, ela precisa só 10 minutos de um jogo e que você sente no videogame ou no jogo de tabuleiro, mas que você esteja ali presente, né? De corpo e alma, mas que você tenha vontade de entender a rotina não só, mas entre no mundo deles. Exatamente. Porque as palavras deles, os jogos deles, e faça esse movimento do contrário, né? Não dele se encaixar na sua correria, de ir para a escola, de fazer isso, tudo no seu tempo, tem que jantar agora, tem que fazer isso, você tem que tomar banho, mas ter esse movimento de, olha, agora a gente tem 15 minutos para fazer o que você quer. O que você quer fazer comigo agora? Ah, eu quero fazer uma comida. Às vezes você pode se surpreender. Mas a gente também tem dificuldade, nós adultos, de entrarmos nesse mundo prazeroso da criança e do adolescente. Da série que a gente está vendo que não nos agrada tanto. Da música que você não está... Nossa, que isso? Então, esse é um movimento importante também para retomar momentos de qualidade, não necessariamente que vão gerar tantos custos, tantos gastos e também tanto tempo fora de casa, mas essa conectividade entre nós como família, como a Josiane bem colocou, né? Ela tem sido muito importante, ela tem feito falta. Até para construir boas memórias. As férias têm esse objetivo, quando a gente fala da literatura infantil, até da adulta, né? Mas assim, a construção de memórias. E se essas memórias são muito rápidas, acontecem muito dentro do intervalo, o que a gente vai construir? Tem que ter um tempo de qualidade para isso também. Exato. Olha, gente, que bate-papo gostoso, que bate-papo legal. Quanto ensinamento aqui, né, para mim, para você, para nós que somos pais, até para os adolescentes que vão assistir esse programa depois, né? Chama seu filho para assistir, depois lá tá no YouTube e fica com a gente, porque é o seguinte, nós vamos parar um break e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma pessoa fazendo parte aqui do nosso time e nós vamos continuar a conversar sobre essa questão, a volta às aulas, a culpa, né, dos pais que de repente acabaram frustrando a expectativa dos filhos, mas por quê? Será que as férias, né, vamos colocar essa questão para a gente debater depois do break, as férias, o que significa as férias para você? Por que a gente arremete férias à viagem? Por quê? Ah, vou de férias, vou para a praia, ou vou viajar, ou vou... Gente, é como as nossas psicólogas, psicopedagogas, as nossas convidadas de hoje colocaram aqui, é um tempo de qualidade.
né? Mas isso não significa que você precisa viajar. De repente, você pode ter um tempo de qualidade dentro da sua casa, na cozinha, né? Então, a gente precisa rever aí os nossos conceitos e essa nossa vida automatizada que a gente está levando e, de repente, também eh, acolher aí a nossa culpa por não conseguir fazer ou cumprir com a expectativa da nossa criança e do nosso adolescente referente às férias. Fica com a gente volta em instantes, daqui a pouquinho a gente volta também atendendo a sua participação, tá bom? Um breakzinho rápido já já, estamos de volta com o Estúdio Câmara. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Estúdio Câmara. E antes de retomarmos aí o nosso tema, nós vamos a 2 notas rápidas aqui da cidade de Campinas. Informação para você: FUMEC recebe prêmio nacional por projeto de conectividade nas escolas. A iniciativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, levará a internet de alta velocidade e infraestrutura tecnológica a 255 unidades de ensino de Campinas. Boa notícia, hein? Vamos lá, mais uma Operação Inverno faz 562 abordagens e entrega 1.160 cobertores para pessoas em vulnerabilidade na semana de 21 a 27 de julho. Desde o início da operação, em maio, já foram contabilizadas 6.995 abordagens nas ruas de Campinas. O número de cobertores distribuídos chegou a 13.250. Informação atualizada para você aqui no nosso Estúdio Câmara. Agora nós seguimos com mais uma convidada que completa o nosso time para o segundo bloco e participa com a gente direto por videoconferência, né? Vamos receber, dar as boas-vindas à psicóloga clínica Lívia Pacheco. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Maravilhosa. Lívia, nós estamos falando aqui do retorno às aulas, né, da readaptação dos pais, dos jovens, crianças, jovens e adolescentes, da culpa, né, que os pais acabam sentindo por frustrar as expectativas dos filhos referente àquela ansiedade das férias e desse planejamento excessivo e sobrecarregado, às vezes, que os pais colocam para os filhos nesse segundo semestre. Você acompanhou a nossa conversa. Eu gostaria que você complementasse sobre a sua visão clínica essa questão da volta às aulas, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. Você falou da culpa, né? E aí já me fisgou, porque a culpa nos acompanha o tempo todo, né? Ser humano, mas principalmente o adulto, acho que de forma mais consciente para o adulto, né? E aí acho que com os pais isso ainda é mais intenso, porque você está carregando a responsabilidade da vida de um filho, de um ser, né? De um serzinho, ainda em construção, né? Então é algo tão grande, tão importante, difícil uma responsabilidade muito grande, né? Difícil de carregar. A maior delas, né? Eu diria. Então, acho que quando a gente para pensar nisso, a volta às aulas não é simplesmente um mero acontecimento, né? Tudo toma uma proporção maior, se a gente for parar para pensar. Faz sentido isso? Exatamente, Então, faz todo sentido, sim. Então estava escutando Daniela, estava escutando Josiane, achei muito gostoso escutar, porque achei que vocês foram navegando por águas aí bem valiosas, né, com relação a isso. A questão da culpa e de como a gente se trabalhar enquanto família para que esse processo não fique todo sobre só a mãe ou só o pai e a criança, né? Que isso possa estar um pouco mais distribuído aí pelos entes familiares
e a criança está um pouco menos sobrecarregada com relação às expectativas geradas, né? É isso mesmo. Agora, você falando aqui, sobre a volta às aulas, né, não é uma simples volta às aulas. A gente, Uhum. às vezes, não para pensar na importância, que a volta às aulas representa. E falando dos pais, da questão, da saúde emocional dos pais e filhos, no retorno às aulas tem também aquela resistência, né, principalmente da criança, do pequenininho, que está na escola aí há 1, 2 anos, ou então está pela primeira vez na escola, é o primeiro ano, e como que a gente faz para a gente poder trabalhar o nosso sistema emocional, quando a gente precisa deixar o filho na escola, ele apresenta resistência, não quer ir, e aí depois a tia liga no meio da tarde e fala: pai, mãe, o responsável precisa vir buscar, ele não está se adaptando, e a gente precisa deixar essa criança. Como que a gente faz para gerir toda essa situação aí da adaptação, quando a gente fala de crianças que estão iniciando a vida escolar? Tá, ótima pergunta, né? Eu entendo que esse início é bastante delicado, uma teia frágil, né? Mas independente de qualquer coisa, lembrar que é um processo e o processo ele vai sempre demandar de ambos, dos pais e dos filhos. Então, quando a gente parar para olhar essa criança que está com dificuldade ali dentro na entrada da sala de aula ou no meio da tarde, a professora ligando, pedindo para vir buscar a criança, está muito chorosa, não está conseguindo aguentar a separação com os pais. Quando a gente está diante disso, entender que existe uma dor daquele serzinho, existe na mãe também, e que tudo isso precisa estar legitimado. Tá difícil para ele, tá difícil para mim, e a gente nessa hora analisar assim, quanto dessa mãe ou desse pai está de fato colocando essa criança para o mundo ou sofrendo muito com esse processo e tentando segurar essa criança um pouco mais, porque às vezes a gente acha que está soltando, mas está tão doloroso lá dentro que a gente acaba passando isso para a criança, né? Então, quanto dela realmente está à vontade com o processo, e se não tiver poder, né, entrar em contato com isso, se trabalhar, tomar consciência de fato, né? Ou, não, eu estou em paz, mas o meu filho está sentindo muito. Então, nessa ideia do filho estar sentindo muito, e dentro do limite, das possibilidades dessa criança, para que não fique algo muito traumatizante, aquela coisa do vai, você tem que dar conta, né? Muito de uma imposição, para que a coisa fique dentro de um processo um pouco mais possível, menos traumático, a gente precisa ir caminhando no limite da criança também. Perfeito. Essa questão de deixar o filho na escola, eu já passei, já saí chorando, deixei chorando, e de repente pode ser que não tinha um conhecimento, né, de como lidar com tudo isso, porque é tudo muito novo quando você deixa o filho na escola, nas primeiras vezes. E aí quando a gente traz a questão das férias, e o filho iniciando, a vida escolar, isso fica ainda mais delicado, porque passou o primeiro semestre e começou a se adaptar nessa rotina. Mas aí veio as férias, aí vamos lá, ficou em casa, de repente com mamãe, com papai, com vovó, com vovô, com o responsável, né, a pessoa responsável por essa criança, e aí esse vínculo, ele ficou mais exacerbado, oba, né, para a criança. Ai, que bom, né? Agora eu já posso ficar em casa de novo. E aí, quando ela está acostumando, volta. Você precisa voltar para a escola.
tanto para o responsável quanto para essa criança, a gente pode falar que é um trauma, essa questão assim de ter que deixar na escola e virar as costas e sair, deixar a criança chorando e a gente chorando por dentro também, muitas vezes sem querer deixar, mas a gente precisa cumprir, a criança precisa ir para a escola. Como é que a gente lida com isso? O que é certo, o que é errado nesse momento que a gente não havia abordado essa questão de início da vida escolar, né? E aí juntando com as férias e retomando, e essa frustração, esse desespero, porta de escola tem muito choro, né? Eu já passei por isso, sei como é que é. Vocês podem me ajudar no desenrolar aí desse novelo? Vamos lá então, Josiane. Sim, o que a gente precisa trabalhar é que as despedidas, elas precisam serem afetivas. A gente vem muito da ideia do virar a chave de um dia para o outro. Acabou as férias, tudo volta ao normal. Então, essa retomada, ela precisa ser gradual, para que eu possa validar o sentimento dessa criança. E se essa criança apresentar muita resistência, voltando, questionar quais são essas raízes. Então, esse retorno gradual, as despedidas afetivas, de conversar, de compreender, olha, na semana que vem a gente volta, até em dias antes de começar a trabalhar, até na rotina do sono, da alimentação, de como vai ser, mostrar a realidade do que vem. Isso faz com que a gente não tenha um episódio ali traumatizante, essa preparação. Porque a criança, ela precisa ter um senso de previsibilidade. Nós adultos também, da previsão do que pode acontecer. Porque daí não entra tanto no contexto do medo do novo. Bom, acabou aqui, estou entrando. E que daqui mais um semestre, 6 meses, a gente volta a ter esse espaço de novo, que vai ser um espaço gostoso, mas que tem a volta, que tem as responsabilidades a cumprir. É nesse sentido, de trabalhar o que é previsível, o que é factível. Muito bem. Você pode complementar, por Posso, favor, sim. Daniela? Eu estava pensando também, Josiane e Lívia, na questão que nós temos, que assim, nós, enquanto demandas do nosso trabalho, da nossa vida, a gente entende assim, o segundo semestre vai começar e aí eu vou colocar as crianças na escola e fazer o que eu preciso, o que está acumulado. Exato. E exatamente isso é contraproducente, porque a adaptação é um processo que exige alguns dias. E geralmente a gente tem umas férias aí de 30 dias. Essas férias, elas são importantes em relação a gente ter um tempo, uma pausa, e até na aprendizagem ter uma solidificação do que a gente está aprendendo, né? Porque sabe quando você está mergulhando e mergulha, você precisa respirar e parar e sair do mar e da água? É a mesma coisa com aprender, a gente precisa desse tempo, né? E a gente usa, né, a maioria dos nossos estados usa o mês de julho, né? Alguns locais já têm usado outro tipo de férias quando o calor é muito intenso ou o frio é muito intenso, para poder ajudar até essa questão do corpo. E essa adaptação, ela acontece muito como se fosse mágico, esse movimento. Vai voltar às aulas, então tudo vai se encaixar na rotina, e a gente às vezes não faz a preparação desse movimento. Então, assim, de se ausentar algumas horas, de falar, eu vou na padaria, agora você vai ficar com a vovó, eu vou em tal lugar, seu pai está com você. E fazendo esse mecanismo aí nos últimos dias para essa criança menor entender a sua ausência e entender o seu retorno, e ela ter essa segurança de que você vai, mas que você vai voltar. E sim, tem crianças que são mais trabalhosas, que têm um sentimento de perda, ou de que uma ansiedade, né, de separação, de que você não vai retornar, e ele começa mesmo a chorar com intensidade. E então a gente costuma dizer, olha, deixa um bilhete na lancheira, deixa um recado, coloca alguma coisa que você gosta, né, que é sua para ele, né? Olha, você vai levar o meu cachecol hoje para te ajudar no frio. Olha, você vai levar meu band-aid, se você precisar, você coloca. Porque tudo isso vai mostrando a sua presença no presente momento. Então, isso é importante. Porque, às vezes, a gente não tem essa preparação e esse entendimento. E as adaptações, na maior parte,
sempre são feitas dessa forma o dia todo. E isso é algo muito pesado para uma criança que não se separa da família, que está no ambiente o tempo inteiro com aquela mesma família. Então, às vezes, combinar com a escola de buscar mais cedo, para que essa angústia de tempo não seja exacerbada para a criança, né? Tentar fazer essa adaptação inicial de alguns dias já de ausência, antes de deixar a criança, né, o dia todo na escola, ou meio período, sendo que ela não passa nenhum tempo fora e longe da família. Então, isso é importante. Nossa, que bom que nós temos profissionais, né, que nos ensinam como é que a gente deve fazer com a nossa equipe, com o nosso time, né, aí de casa, porque hoje a gente pode ter esse ensinamento, mas há tempos atrás não existia isso, ou então Verdade. não se falava sobre isso, né? Então aí a crianças vamos colocar aí, de 20 anos, de 30 anos atrás, elas não tiveram esse apoio, esse quentinho, esse entender que a gente está readaptando, vamos voltar às aulas, não tiveram esse tempo, né? E os pais também não tiveram esse ensinamento. E que bom que a gente pode contar com vocês, eu super agradeço, e aqui estou aprendendo tanto, espero que você de casa também esteja pegando aí, ó, alguns pontos que elas estão deixando para a gente aqui, que é muito interessante, né, Lívia? Como é que você avalia essa questão aí da volta às aulas e do coração partido dos pais e também dos filhos? A gente tem nome para isso, né? Mas só nome não resolve. A ideia da ansiedade de separação, o nome utilizado, acho que ele é bem explicativo, né? Autoexplicativo. Existe uma ansiedade bem real colocada ali numa dupla, ou no trio, as avós incluídas, né? Vocês falaram das avós, eu me lembrei, realmente elas estão sempre muito presentes. Essa ansiedade, quando ela acontece de forma tão intensa na separação, existem estratégias que a Josiane estava até pontuando de forma muito interessante, né? O cachecol, um bilhetinho na lancheira, um carinhozinho diferente, o band-aid, que é tão significativo. Isso acho que são coisas que podem ajudar nesse processo. Mas é um coração que realmente está bem sofrido, né, com esse momento. Você falou de trauma, Rúbia, e aí você fez a pergunta, né? É um trauma? Pode ser, mas eu acredito que a gente possa ir trabalhando dentro de um outro olhar e que não nos fixe dentro da ideia de um nome que fica tão pesado, né? Quando está intenso demais, a gente até pode entender, em alguns casos, como um possível trauma, um pequeno trauma, mas que essa criança e essa mãe tenham acolhimento da escola, acolhimento de um profissional, tanto um psicoterapeuta, um psicólogo, quanto um outro profissional de outra área, uma psicopedagoga está aí para nos mostrar. Essas pessoas estando juntas, trabalhando em equipe, vão, de alguma forma, fortalecendo, favorecendo essa dupla, né? E acho que a palavra fortalecimento, ela vem aí nessa direção. Fortalecer emocionalmente, tanto mãe e criança, para darem conta desse processo tão delicado, né? É uma separação difícil, a gente fica tão grudadinho durante tanto tempo e depois tem que fazer essa separação e isso pode ser bastante sofrido mesmo. Exatamente, Lívia. É isso, né? A gente precisa ter um autoconhecimento para poder trabalhar com todas as emoções que aparecem no dia a dia, né? Quantas emoções sentimos
e principalmente agora, na volta às aulas, com essa separação. E é por isso que nós estamos aqui com profissionais competentíssimas que estão nos ajudando, conversando com a gente, nos dando dicas de como a gente deve nos comportar, né? De como a gente deve gerir a nossa equipe. Isso eu vou levar para a vida, viu? A nossa equipe, né? A nossa família, a nossa equipe. E sim, a gente precisa de ter uma escuta, de repente a gente precisa de um profissional para poder ajudar a gente, né, a trabalhar toda essa questão aí de volta às aulas. E é importante que você, aí de casa, mande para a gente a sua mensagem, mande para a gente seu depoimento. A produção está me avisando aqui que nós já temos, né, algumas perguntas. É isso, né, produção? Então tá bom, vamos começar a responder o pessoal. Agora 9h24, a gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Um bate-papo assim que às vezes a gente fala, ai, mas de novo, vamos falar o quê, né, de volta às aulas, mas vocês, as nossas profissionais aqui pontuaram tão bem. Esse negócio de volta às aulas não é só uma volta às aulas, né? Envolve um mix de sentimentos e ações e medidas que a gente precisa tomar e que a gente precisa ficar também atento sobre isso. Não é só pegar a criança e jogar lá na escola, não. Não façam isso, por favor, né? E também tem que se voltar a si, como pai, como mãe, como responsável, e fazer uma reorganização dentro de você também, porque mexe com a emoção da criança, mas também mexe, sim, com as nossas emoções. Vamos lá, agora 9h24, pode jogar na tela pra gente? A primeira pergunta ou depoimento, vamos lá. A Camila Rocha, do Jardim Santa Genebra. Vamos lá, meninas, olha, tenho 2 filhos em idades diferentes. Como organizar uma rotina de volta às aulas que funcione para todos e não gere mais conflitos? Idades diferentes. Então, e aí, como faz? Vamos com você, nossa psicopedagoga. Ajuda a Camila Rocha, lá do Santa Genebra. Camila, vamos lá. Bom, primeiramente, 2 filhos já emergem conflitos naturais da idade, da diferença, da competição, isso é normal. Então, fique tranquila, porque você vai passar por esse processo. E como você pode trabalhar um pouco essa questão com as crianças que possa te ajudar no dia a dia. Então, é muito importante que, como eles têm idades diferentes, provavelmente eles também tenham desejos diferentes, gostos, né? E isso faz com que você precise dividir um pouco melhor essa rotina. Então, trabalhar um pouco com os 2 filhos, o que nós vamos fazer juntos e o que nós vamos fazer separados, porque eles precisam ter espaços individuais, e isso é um pouco difícil para nós adultos criar esses espaços. Então, ter um momento individualizado mesmo, em que enquanto um está estudando, o outro está fazendo uma outra atividade, pode ser dentro de casa, para que não gere conflitos, porque nós temos a tendência a fazer tudo em série. Então agora todo mundo toma banho, agora todo mundo almoça, agora todo mundo vai sentar e resolver. E essa questão, quando a gente tem filhos de idades separadas e diferentes e em séries diferentes, a gente precisa dar para o mais velho também uma força no sentido assim, olha, você pode escolher tomar banho agora ou tomar banho após a lição, o que facilita para você, porque senão a gente não vai ajudar os nossos filhos nesse crescimento, e aí você fica dá mais essas orientações mais diretivas para o menor, que está sob mais os seus cuidados e que precisa mais da sua supervisão, e fazer esse movimento também com que eles possam escolher, né? Você tem 5 coisas a fazer: tomar banho, ir para o esporte, arrumar as coisas de casa, almoçar. Vamos colocar a ordem aqui de cada um? Porque isso já faz uma diferença, eu poder definir o que é mais fácil. Eu tenho 3 filhos em idades diferentes. E eu tenho um filho que chega loucamente para comer. O almoço tem que ser assim, algo... ele
vai começando a ficar irritado até dentro do carro para almoçar. E eu tenho uma outra filha que ela precisa de um tempo, ela precisa tomar banho, ela precisa arrancar a roupa, ela não quer comer de forma imediata. No começo isso foi um conflito para mim, porque a hora do almoço era uma hora de que todos nós estávamos ali e eu precisava que a gente almoçasse mais rápido para termos o restante da rotina estabelecida e eu precisei aprender. Então dá uma olhada aí na sua rotina, Camila, como que você pode fazer esses pequenos ajustes de dar um pouco essa visibilidade para os meninos e dividir tempos diferentes e cada um ter o seu tempo. Às vezes é de videogame diferente, às vezes é de lição, às vezes você precisa estar mais presente em algum momento. Então isso faz diferença. Nossa, gente, que isso? Vamos lá, menina, que coisa. E olha, é complicado, viu? É desafiador gerir a nossa equipe, né? Mas a gente aprende com mulheres assim, profissionais desse nível aqui, com certeza você vai aprender, esse mês de agosto vai ser diferente aí na sua equipe, hein? Vamos lá, 9h29, pode mandar mais uma, produção, agora eu vou direcionar para você, tá bom, Lívia? Vamos lá, ó, o Lucas Antunes do Jardim Garcia, com tantos estímulos nas férias, o retorno à escola parece chato para eles. Como resgatar o interesse para as aulas e pela rotina, né? A galerinha desinteressou. É claro que é melhor ficar em casa com a mãe, com o pai, ou de repente ficar em casa de boa, tranquilinho, mas precisamos voltar às aulas. E aí, como é que nós fazemos? Lívia, responde pra gente o Lucas. Então, eu tenho uma visão do seguinte, tem algumas situações que não geram mesmo tanto prazer na gente. Tem gente que tem muito prazer em aprender coisas novas. E tem algumas pessoas que não sentem tanto prazer em aprender coisas novas ou determinadas coisas. Não geram estímulo. Então, eu gosto muito de aprender inglês, mas não gosto muito de aprender matemática, ciências, né, ou algo relacionado. Essa dificuldade que a gente tem de colocar essas crianças animadas, adolescentes também, animados, interessados com a escola, ela sempre existiu, independente de tela, isso sempre existiu. Agora, que a gente possa ir cuidando para que também lembremos, nós adultos, que nem tudo gera prazer. E que a vida não é só sobre prazer. Então, que a gente vai ter que ir lidando mesmo com as responsabilidades, com os compromissos, as obrigações diárias. Né? Então, assim, isso aqui é um compromisso que eu tenho e eu vou desenvolver em mim, ou eu vou ajudar meu filho a desenvolver o senso de responsabilidade. Né? Então, às vezes eu consigo motivar pelo prazer. Às vezes eu consigo, na verdade, um outro caminho que é desenvolver o senso de responsabilidade, de compromisso, né? Então, são essas duas possibilidades. Eu posso também caminhar por um caminho da motivação. Na motivação eu posso encontrar, olha, hoje tem uma aula que eu gosto, às vezes tem educação física, eu adoro, ou não gosto de atividades esportivas, mas eu gosto do inglês. Isso pode ser uma possibilidade, mas fica um pouco restrito, né? A gente contar somente com essas motivações pode ser frustrante. E uma outra questão que é com relação às amizades, os amigos, as relações sociais, né? Elas também fazem parte desse vou para a escola, vou encontrar com os amigos, vou ter um momento também prazeroso com eles. E posso encontrar meios, inclusive, de tornar isso mais prazeroso e menos maçante, né? Porque eu vou encontrar meu amigo, mas não vou conseguir conversar, não vai ter nada, não vai ter tempo para gente. Pode ser que tenha, pode ser que você encontre outras maneiras. Então, vou levar algo para mostrar para um amigo durante a aula, durante o intervalo da aula.
para a gente trocar, faz um tempo já que eu estou querendo mostrar determinada coisa para ele, trocar ideias, enfim, é mais uma possibilidade. Mas Muito ainda bem. volto na ideia de que a gente não vai poder ficar somente olhando para precisa ser leve. Tem horas em que não dá para ser tão leve, da condição do compromisso. E internalizar a ideia do compromisso pode tornar mais leve. Ótimo. Muito bem, porque a gente insere tudo isso na nossa rotina e a gente começa a viver com mais leveza, né? É isso, gente. Muito bom. A vida não é um morango do amor, assim, o tempo todo, né? E lembrando que o morango do amor também quebra os dentes, então a gente tem que tomar muito cuidado, E acho né? interessante o que a Lívia e a Josiane trouxeram também, que às vezes uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é descobrir estratégias para lidar com aquilo que é pesado, que é difícil e que Exato. tem que ser feito. Com as frustrações, ou de repente com aquilo que você não quer fazer, mas você precisa fazer. Motivação não é todo dia que você vai ter, mas a disciplina você vai te mover. Então a gente precisa ensinar isso para os nossos pequenos, né? E ter isso com a gente também, porque não adianta a gente querer que os nossos filhos façam algo se a gente não faz aquilo que a gente exige da nossa criança. Lembrando mais uma vez que nós somos espelhos e eles o nosso reflexo, né? Vamos lá, 9h34, mais uma perguntinha pra gente. Agora vai para a Josi. Camila Oliveira, do Campos Elíseos. Algumas crianças demonstram mais timidez após as férias, né? Como fortalecer a autoconfiança social antes do reencontro com amigos e professores? Essa questão aí, ela vem de encontro com esse negócio de celular, né? As crianças acabam ficando no celular, de repente não sabem nem conversar com os amiguinhos, e na escola agora, sem o celular, ficou bem melhor, né? A conexão, né, entre pessoas físicas mesmo, mas daí tem a timidez após as férias, porque já aquela conexão social, ela, né, ficou um pouquinho de lado e agora vai ter que voltar. Como é que a gente faz para fortalecer essa autoconfiança das crianças? Lembrando que as férias também têm um papel de ampliação social. As crianças, elas podem brincar com outros amigos, desenvolver outras habilidades, e isso traz a ideia de estímulo também. Sim. Quando a gente sai de casa, a gente já está socializando. Então, socializa com primos, com avós, a tendência é que tenha um fortalecimento familiar ali acontecendo nesse período. E esse estímulo ele precisa ser ali contínuo. E quando a gente vai, né, voltar para essa rotina, como é que os pais podem fazer? Trabalhar o aspecto também do diálogo, de mostrar o que se espera, que a escola ali está esperando por essa criança, que os amigos estão esperando, relembrar aqueles vínculos que tem, de que algo vai ser legal, claro, dentro da linguagem e expectativa das crianças, mas tudo o que vem sendo esperado, de fato. Mas as férias, né, na maioria das vezes, ela tem esse objetivo também, da pausa, da brincadeira. É claro que hoje a gente está numa sociedade que deixa um pouco mais introspectiva, com o uso das telas, né, de ficar mais em casa. Mas para que a gente possa também, nas próximas, Camila, também ter essa ideia de que o brincar é muito importante para a criança e que estimula essas habilidades, né, fora do contexto escolar e dentro também dessa dinâmica escolar, e que a família é favorecedora, tanto a família quanto os amigos. E aí, se tiver algo mais relacionado à timidez, a um bloqueio social, de repente olhar isso, né? Olhar a raiz ao que está se aparecendo, né? Se precisa dar uma investigada maior, entender se essa criança tem uma ansiedade social, se não deseja, quais são os motivos, né? Mas assim, nesse momento, quando a gente para pensar que as férias aconteceram, isso pode ser um favorecedor, né? Que não certamente pode caminhar com a personalidade da criança. Essa criança é mais introspectiva, mas nesses estímulos, como é que a gente pode fazer? Mas a gente costuma dizer, preparar o terreno para esse retorno, para que a criança tenha autonomia, tenha segurança, que ela possa ter a tomada de decisão dela, mesmo que supervisionada, né? E também estimular esse posicionamento crítico quando retornar.
vai ter histórias para contar. E É, isso também já exato. quebra a timidez. Muito bem, é isso aí. 9h37. Dá tempo para mais uma ou a gente precisa encerrar a produção? Só me avisa, porque se der tempo para mais uma, a gente vai para mais uma. Oba, vamos lá. Fernanda Ribeiro do Taquaral. Meu filho mal consegue ficar 10 minutos concentrado depois das férias. Quais estratégias neurológicas podem ajudar a aumentar o foco gradualmente? Perder o foco, né? Vamos lá, Lívia, por favor. Fernanda Ribeiro do Taquaral está falando da concentração do filho. Ó, estratégias neurológicas, né? Eu acho que neuropsicológicas a gente pode colocar aqui, dentro do quadro atencional, existe a atenção concentrada, a atenção seletiva. Eu não sei qual é a idade dessa criança, mas a gente entender que a concentração ela é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo cada vez mais ao longo da vida. Então, o tempo de concentração em cada atividade, em cada etapa da vida, ele vai aumentando. Se é uma criança menor, a gente vai exigir um pouco menos dessa criança para que ela, de repente, dê conta de estar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, concentradinha na própria atividade, né? Atividades, inclusive, que não são tão prazerosas. Então, isso vai exigir mais dessa criança. Então, lembrar que existe ainda, no quadro atencional, um desenvolvimento que é da maturidade neurológica. Dito isso, nesse momento, com essa criança que já está em escolarização, e eu não sei exatamente a idade, provavelmente a gente já pode contar com um tempo um pouquinho maior, mas se ela está tendo dificuldade nesse início, então a gente começar de um tempo mais reduzido. Então, olha, nesse primeiro momento, a gente vai paulatinamente aumentando. Então, eu vou pedir para que você tente se concentrar por uns 15 minutos e amanhã talvez aumentar para 20 minutos ou para 30 minutos, né? Mas a nossa ansiedade como os pais também precisa estar um pouco mais regulada. Essa expectativa e essa ansiedade de que a criança já esteja naquele ritmo acelerado pode dificultar o processo e deixar tudo um pouco mais tenso e desgastante na rotina da família, né? E da criança, logicamente. Então, a gente está retomando, a gente vai devagar e vamos pegando o ritmo desse recomeço. Eu acho que respeitar esse recomeço, entendendo que os motores estão sendo reaquecidos ainda, é importante. Perfeita, Lívia, obrigada, obrigada por responder os nossos telespectadores, né, nossas convidadas aqui, respondendo você de casa, obrigada a você por participar conosco também, nesse momento, acho que tão importante de ensinamento, né, é muito aprendizado nesse programa, e eu aprendi tanto hoje, gente, que coisa, minha filha já está grande, já está com 27 anos, né, e aí eu, de repente, posso ensinar para os meus netos, né, ensinar a minha filha agora a fazer com os meus netos nesse momento de volta às aulas, gente. É muito importante, um momento especial, tanto para a vida dos nossos filhos, quanto para as nossas vidas também. E a gente precisa que isso seja com tranquilidade. E como a Lívia bem pontuou, leveza, às vezes não é todo momento, porque a nossa vida a gente vai encarar frustrações, decepções, é tudo muito bom, mas também é tudo muito, assim, um sobe e desce, né? Porque a vida é isso, né? É um sobe e desce, né? Tem dia que você tá, tem dia que você não tá, e assim a gente precisa ensinar as nossas crianças que a vida tem dessas coisas, né? Então é por isso que a gente está aqui, a gente está falando de situações do nosso cotidiano, e que bom que a gente consegue trazer profissionais que têm uma expertise e
e tem assim um profissionalismo, um jeito de explicar tão gostoso que a gente consegue captar, né? Eu já captei um monte de coisa para mim, então eu só quero agradecer a você de casa e a vocês, meninas. Nossa, com muito carinho a gente se despede. Então, Josi, mais uma vez, muito obrigada por participar com a Eu que gente. agradeço Gratidão. pela E que bom ter oportunidade, você novamente conosco. muito obrigada. Um tema de extrema importância para o início do novo semestre. E estamos aqui trabalhando com essas dúvidas mesmo. Acho que é muito importante para a sociedade, para a gente dizer, porque a sociedade cria muitas necessidades. Há um tempo atrás a gente não tinha noção das orientações a pais, às Exato. crianças, dos acolhimentos, né? Era algo ali que era mais rígido no passado. E hoje a gente tem a possibilidade de olhar mais afetivamente para esses novos encontros, reencontros com amigos, com a nova fase de vida. Isso traz segurança, traz autonomia, traz saúde mental também, Ai, que né? A delícia. gente não pode negligenciar o lazer e as férias, que também é um momento importante. O descanso é saúde mental. Muito bom, Obrigada. maravilhosa, né? E eu também me despeço com todo carinho e com toda a gratidão de você, viu? Obrigada. Muito obrigada, Daniela, nossa psicopedagoga, trouxe aqui essa questão de que a nossa família é uma equipe e eu acredito que muita gente vai carregar isso. Muito obrigada, gratidão. Que bom. E a gente também tem que lembrar que os educadores também são uma equipe que estão Exato. esperando os nossos filhos lá com ansiedade, com preocupações e também com muito carinho, porque os educadores também têm esse movimento. Exato. Então, se alguma coisa não estiver indo bem, procure ajuda, busque ajuda, às vezes conversando com uma colega, buscando um encaminhamento futuro, se for necessário. A própria escola hoje também faz esse movimento de se organizar e de trazer o pai e a mãe a refletir. Mas quando nós temos esses diálogos, a gente consegue pensar, buscar estratégias, aprender. E isso é uma troca valiosa, né? Que troca maravilhosa, adorei. Eu que agradeço, muito obrigada. muito obrigada. E a Lívia, né, que veio com a gente por videoconferência, né, participou agora no segundo bloco, bem rapidinho, mas assim, acrescentou bastante, acredito, com o nosso tema de hoje. Lívia, gratidão, muito obrigada por mostrar para a gente que realmente a gente precisa, sim, ser assertivo, mas a gente precisa, sim, acolher os nossos filhos, mas também mostrar para eles que nem tudo é tão fácil quanto parece. A vida é desafiadora, os limites existem, né? E a vida não é um morango, não é mesmo? Obrigada, viu? Obrigada eu, uma delícia estar aqui com vocês. Realmente foi uma conversa muito gostosa. Acho que acrescentou bastante, inclusive aqui para mim, escutar as meninas aí conversando. Uma delícia. Obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece. Nossa, Obrigada, gente, Lívia. fechamos a semana assim com chave de ouro, né? Falando da volta às aulas, falando da importância da família, da importância do autoconhecimento, do conhecimento, de você analisar com mais carinho e mais cuidado, né, tudo que está acontecendo aí na sua equipe, no seu time, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada às nossas convidadas, a você de casa, nosso carinho, nosso abraço, desejo um final de semana lindo, maravilhoso. A programação da TV Câmara Campinas no final de semana tem estreias de quadros e programas, eu tenho certeza que você vai adorar, então fique ligado com a gente. Quero lembrar que hoje, ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia e tem uma novidade. Eu não vou contar e nem dar spoiler, só se você assistir o Câmara Notícia. Hoje tem uma novidade, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Com o Gabriel Castro. E lembrando que segunda-feira nós estamos de volta a partir das 8 da manhã e a gente traz mais um tema bem legal. E a gente vai falar sobre exploração da natureza. Exatamente, você contempla, você explora a natureza. Na época da pandemia, muita gente começou a utilizar essa questão aí de contemplação, né? Mas isso faz bem? O que traz de benefício para a gente quando a gente para o momento, ou então a gente vai para um lugar, a gente faz uma trilha, a gente vai a um jardim, a gente começa a analisar, a gente acho que dá um tempo mesmo, assim, sai dessa loucura do dia a dia e começa a prestar atenção, né? E explorar e contemplar a natureza. Isso faz bem mesmo?
O que a gente pode trazer? O que a psicologia fala sobre isso? É sobre esse tema que nós vamos conversar na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. Os benefícios de viver perto do verde para a saúde mental. Combinado? Te esperamos, então, na segunda-feira, a partir das 8, mas peço para você continuar ligadinho na programação TV Câmara Campinas, equipe Nota 10, trabalhando sempre para trazer para você materiais de qualidade com muita informação. Beleza, gente? Valeu, bom fim de semana, se cuide e cuide da sua equipe. Beijo, valeu meninas, Tchau, gratidão. obrigada. Valeu pessoal de casa, tchau, tchau. Bom fim de semana.